O som do sino da escola sempre foi, para mim, um misto de rotina e conforto. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, acostumada com os mesmos corredores, as mesmas vozes ecoando na sala de aula, as mesmas carteiras riscadas com frases que pareciam eternizar segredos adolescentes. Minha vida escolar nunca teve grandes surpresas. Eu era aquela aluna dedicada, sentava quase sempre na frente, fazia anotações organizadas e raramente faltava. Meus dias eram previsíveis: chegar cedo, conversar com minhas duas melhores amigas antes da aula começar, e depois mergulhar nos livros e nas provas que pareciam definir quem eu era. Naquela manhã, porém, tudo parecia ter um brilho diferente, embora eu não soubesse explicar o motivo. O sol entrava pelas janelas da sala, iluminando partículas de poeira suspensas no ar, como se fossem pequenos brilhos dourados. Eu ajeitava meus cadernos na mesa quando a porta se abriu, e um silêncio curioso percorreu a turma. Ele entrou. Era um rosto novo, desconhecido, e imediatamente todos os olhos se voltaram para ele. Trazia nos braços alguns livros e uma mochila simples nas costas. Seu uniforme estava impecável, mas não era isso que chamava a atenção. Havia algo no jeito como caminhava, com uma mistura de timidez e segurança, como se estivesse tentando se adaptar ao ambiente, mas ao mesmo tempo não quisesse demonstrar nervosismo. O professor interrompeu a explicação para apresentá-lo. Classe, este é o Rafael. Ele se transferiu para cá e vai estudar conosco até o fim do ano. Rafael. Eu repeti mentalmente o nome, saboreando cada sílaba como se fosse algo secreto. Ele sorriu de leve, um sorriso quase envergonhado, e naquele instante senti algo que nunca tinha experimentado. Foi como se meu coração tivesse se descompassado, batendo mais rápido, sem pedir permissão. Ele percorreu a sala com os olhos, e por um segundo, apenas um segundo, os nossos se encontraram. Juro que senti uma corrente elétrica atravessar meu corpo. Afastei o olhar rapidamente, com medo de que alguém percebesse o rubor que certamente tomava conta das minhas bochechas. O professor apontou para a carteira vaga ao meu lado. Sente-se ali, Rafael. E assim, como num enredo cuidadosamente escrito pelo destino, ele passou a ocupar o espaço que até então parecia apenas mais uma cadeira vazia. Quando ele se sentou, pude sentir o leve perfume que vinha dele, algo fresco, talvez sabonete simples misturado com o cheiro de caderno novo. Era sutil, mas ficou gravado em minha memória. Fiquei tentando me concentrar nas palavras do professor, mas minha mente se desviava constantemente. Cada movimento dele parecia me chamar a atenção. O jeito como organizava os livros, como mordia a tampa da caneta distraidamente, como franzia a testa ao copiar algo do quadro. Eu me perguntava por que aquilo me afetava tanto. Nunca tinha sido do tipo que se deixava levar por paixões adolescentes repentinas. Sempre considerei essas histórias de amor à primeira vista exageradas, quase impossíveis. Mas ali estava eu, sentindo cada batida acelerada do meu coração como prova viva de que talvez essas histórias fossem reais. Durante todo o dia, minha atenção oscilou entre a aula e a presença dele. Não trocamos uma única palavra naquele primeiro encontro, mas eu já sentia que algo dentro de mim havia mudado. Era como se, de repente, a rotina previsível tivesse sido quebrada, e eu estivesse diante de um capítulo novo que começava a se escrever. Naquele instante, percebi uma verdade silenciosa. Algumas pessoas entram em nossas vidas sem aviso, e bastam segundos para que passem a ocupar um espaço imenso em nosso coração. E, mesmo sem entender, eu sabia que Rafael seria uma dessas pessoas. Nos dias que seguiram, a presença de Rafael ao meu lado deixou de ser novidade e passou a ser parte da minha rotina. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de extraordinário em cada detalhe que envolvia ele. Eu tentava me convencer de que era apenas mais um colega de classe, mas meu coração insistia em provar o contrário. Nosso primeiro diálogo aconteceu de forma simples, quase banal. Ele se inclinou levemente em direção à minha carteira e perguntou: "Você pode me emprestar a borracha?" Eu poderia ter respondido de qualquer jeito, mas o coração acelerou como se aquela fosse a pergunta mais importante do mundo. Estendi a mão e sorri, tentando parecer natural. Foi só um objeto, só uma troca, mas naquele momento eu senti que uma ponte tinha sido construída entre nós. Depois disso, os pequenos gestos começaram a se multiplicar. Ele pedia para ver minhas anotações quando ficava em dúvida sobre alguma explicação do professor, e eu descobria no olhar dele uma gratidão sincera. Em troca, às vezes ele me ajudava em matemática, assunto que sempre me deixava insegura.
Lembro-me de um exercício em que eu já estava pronta para desistir, mas ele pacientemente explicou o raciocínio até que eu conseguisse resolver sozinha. Quando terminei, comemorando como se fosse uma grande vitória, ele riu, e aquele riso iluminou meu dia de uma forma que eu nunca teria imaginado. Houve também momentos aparentemente insignificantes que se tornaram preciosos. Um dia, no intervalo, ele abriu a mochila e percebeu que havia esquecido o lanche em casa. Sem pensar duas vezes, dividi o meu sanduíche com ele. Ele aceitou meio sem graça, dizendo que não queria atrapalhar, mas eu insisti. Sentamos lado a lado no pátio, rindo de uma piada boba que ele contou sobre o professor de história. Era só pão com queijo, mas naquele instante parecia o banquete mais especial do mundo. Com o tempo, comecei a notar pequenos sinais de cumplicidade que só nós dois compartilhávamos. Um olhar trocado quando algo engraçado acontecia em sala de aula, uma risada contida quando alguém fazia uma pergunta absurda. Era como se existisse um idioma secreto entre nós, feito de olhares, sorrisos e silêncios. Eu não sabia se ele percebia o mesmo, mas dentro de mim crescia uma certeza. Eu já não conseguia imaginar meus dias sem esses momentos ao lado dele. A cada gesto, por menor que fosse, meu coração se afeiçoava ainda mais. Às vezes, à noite, eu me pegava lembrando das conversas, do jeito dele se inclinar para me explicar um cálculo, ou da forma como dizia meu nome. E eu me perguntava, estaria eu me apaixonando? A resposta era clara, mas eu ainda não tinha coragem de assumir, nem para mim mesma. O que eu sabia é que aqueles pequenos gestos, uma borracha emprestada, um lanche dividido, uma risada compartilhada, já tinham se tornado grandes demais dentro do meu coração. Com o passar das semanas, estar ao lado de Rafael já não era apenas um acaso, era uma escolha natural. Sempre que a aula terminava, nós saíamos juntos pelos corredores lotados, comentando sobre as matérias ou rindo de algo que tinha acontecido em sala. Descobrimos que morávamos em bairros próximos, e isso nos levou a criar o hábito de voltar caminhando juntos. O trajeto, que antes me parecia longo e monótono, passou a ser o melhor momento do meu dia. Nessas caminhadas, as conversas iam muito além da escola. Falávamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossas famílias. Ele me contou que havia mudado de escola porque o pai tinha conseguido um novo emprego. Eu compartilhei com ele o quanto me sentia pressionada para escolher uma carreira, já que meus pais esperavam que eu fosse médica, enquanto meu coração ainda não tinha certeza do que queria. Eram confidências que eu não fazia nem para minhas amigas mais próximas, mas com Rafael tudo parecia mais simples, mais leve, como se ele tivesse o dom de transformar minhas angústias em algo suportável. A cumplicidade crescia também nos estudos. Próximos às provas, combinávamos de revisar juntos. Ele tinha uma paciência infinita para me ajudar nas exatas, e eu retribuía explicando as matérias de literatura, que ele sempre dizia achar confusas. Nossos encontros de estudo eram cheios de momentos engraçados. Ele fazia piadas sobre personagens dos livros, e eu zombava das fórmulas que ele decorava com músicas inventadas na hora. Às vezes, a gente acabava rindo tanto que esquecíamos até de estudar. Mas, de alguma forma, sempre funcionava, as notas melhoravam, e a vontade de estarmos juntos só aumentava. Foi nesses momentos de proximidade que os primeiros gestos sutis começaram a acontecer. Um esbarrão de ombros no caminho para casa, uma mão que roçava na minha quando caminhávamos lado a lado. Nunca era intencional, pelo menos não parecia ser. Mas cada vez que acontecia, eu sentia um arrepio percorrer minha pele, e meu coração disparava de uma forma que eu tentava esconder. Um dia, enquanto revisávamos uma redação, ele se inclinou demais para olhar meu caderno, e nossas cabeças se tocaram de leve. Rimos, mas fiquei paralisada por dentro. O contato foi mínimo, quase imperceptível, mas em mim gerou um turbilhão. Eu quis que aquele instante durasse mais, mas tive medo que ele percebesse meu desejo e me achasse estranha. E foi então que começou meu conflito interno. Será que ele me via apenas como amiga? Será que eu estava confundindo gestos de amizade com sinais de algo mais profundo? No fundo, eu sabia que estava apaixonada, mas não queria admitir. Tinha medo de estragar tudo, medo de perder a magia daquela amizade que me fazia tão feliz. Às vezes, eu me pegava observando-o quando ele não percebia. O jeito como franzia a testa quando se concentrava, o sorriso fácil quando algo o divertia, até a forma como mexia no cabelo quando estava ansioso. Tudo nele me atraía, como se cada detalhe fosse cuidadosamente desenhado para me encantar. Mas logo eu afastava esses pensamentos,
tentando me convencer de que não era amor, era apenas amizade. Afinal, ele nunca havia dado sinais claros de sentir o mesmo. E talvez, apenas talvez, eu estivesse idealizando demais. Ainda assim, quando caminhávamos juntos ao final do dia e o sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja e dourado, eu sentia que havia algo mais ali. Algo que ia além de simples amizade. Era como se o destino estivesse preparando silenciosamente o terreno para algo maior. E eu, mesmo assustada, já não conseguia evitar a esperança. O último dia de aula chegou mais rápido do que eu imaginava. Durante semanas, os corredores estiveram cheios de cartazes anunciando a festa de formatura. As conversas entre os colegas giravam em torno das roupas, das fotos, das lembranças que levaríamos para a vida. Mas, para mim, havia algo mais profundo por trás de tudo isso. A sensação de que um capítulo inteiro da minha vida estava se encerrando, e eu não sabia o que esperar da próxima página. Passei a manhã me arrumando com minhas amigas. Escolhi um vestido simples, azul, que combinava com a fita da nossa turma. Enquanto passava batom diante do espelho, percebi minhas mãos tremendo. Não era só pela formatura, era porque, no fundo, eu sabia que aquela noite guardava algo especial. Eu queria acreditar que, de alguma forma, Rafael também sentia o peso desse momento. Quando cheguei ao salão, as luzes coloridas já iluminavam o espaço decorado com balões e faixas. A música animava os colegas, mas em mim havia uma mistura de alegria e melancolia. Olhei ao redor, procurando por ele. E lá estava, Rafael, em uma camisa branca impecável, sorrindo para alguém do outro lado da pista. Ao perceber minha presença, veio em minha direção. Você está linda, disse, sem hesitar. Meu coração disparou, e tudo ao redor pareceu diminuir. Eu agradeci, meio sem graça, e tentei mudar de assunto. Mas aquelas 3 palavras ficaram ecoando na minha mente, como se fossem o início de algo que eu sempre esperei ouvir. A noite seguiu com discursos emocionados de professores, risadas entre colegas e centenas de fotos. Tiramos várias juntos, sempre um do lado do outro, como se fosse natural. Cada clique parecia registrar não apenas uma amizade, mas um vínculo silencioso que cresceu ao longo de todo aquele ano. Quando a música mais lenta começou a tocar, vi casais e amigos se reunindo na pista de dança. Eu hesitei, mas antes que pudesse me esconder no meio da multidão, Rafael estendeu a mão para mim. Vamos dançar? Aquela pergunta simples soou como um convite para algo muito maior. Aceitei. Sua mão envolveu a minha com firmeza, e juntos caminhamos até o centro do salão. As luzes estavam mais suaves, as cores refletiam no chão polido, e a melodia lenta parecia criar um espaço só nosso em meio à confusão da festa. Enquanto dançávamos, senti sua mão em minha cintura, delicada, mas segura. Apoiei minha outra mão em seu ombro, e nossos olhares se encontraram. Foi impossível desviar. Sabe, ele começou, com a voz baixa, quase como um segredo. Este ano teria sido muito mais difícil se eu não tivesse te conhecido. Engoli em seco, tentando responder, mas as palavras não saíam. Ele continuou. Eu nunca imaginei que encontraria alguém que me entendesse tanto, que fosse minha parceira em tudo. Você tornou a escola diferente, melhor. Meu coração parecia bater no mesmo ritmo da música, acelerado e confuso. Eu queria perguntar o que exatamente ele queria dizer, mas ao mesmo tempo tinha medo da resposta. Ele apertou levemente minha mão e concluiu. Acho que vou sentir muita falta de você. Foi nesse instante que percebi que talvez não fosse apenas amizade. Havia uma verdade escondida nas entrelinhas, um sentimento que ele não conseguia expressar totalmente, mas que estava ali, nos gestos, no olhar. A dança terminou, mas nós continuamos próximos, como se nenhum dos dois quisesse soltar. O salão estava cheio de vozes e risos, mas eu só conseguia ouvir o som do meu coração e a lembrança das palavras dele. Na hora de nos despedirmos, já no portão da escola, ele olhou para mim com uma intensidade que nunca tinha visto antes. O silêncio entre nós era quase palpável. Então, sem dizer nada, ele apenas segurou minha mão por alguns segundos, como se quisesse gravar aquele contato na memória. Eu sorri, ainda sem coragem de confessar o que sentia. Mas dentro de mim havia a certeza de que aquela não seria a nossa última dança. Talvez a vida estivesse apenas nos preparando para o próximo capítulo. E eu mal podia esperar para descobrir. O fim da escola foi como fechar um livro que eu havia amado ler. Nos meses seguintes, mergulhei em vestibulares, noites de estudo e a ansiedade pelo futuro.
Rafael e eu ainda trocamos algumas mensagens, mas com o tempo a frequência diminuiu. Eu tentava me convencer de que era normal. Afinal, cada um estava trilhando seu caminho. Mesmo assim, havia dias em que me pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem dele que não vinha. Quando finalmente recebi a notícia de que havia passado na universidade dos meus sonhos, senti uma mistura de euforia e medo. Era um novo mundo que se abria diante de mim, cheio de possibilidades, mas também de incertezas. No primeiro dia de aula, acordei cedo, arrumei minha mochila e segui para o campus com o coração disparado. O ambiente era completamente diferente da escola. Corredores enormes, salas modernas, pessoas de todas as idades andando apressadas com livros debaixo do braço. Havia uma sensação de liberdade no ar, ninguém parecia se importar com uniformes ou regras rígidas, e eu me sentia como se tivesse sido lançada em um universo novo, cheio de desafios. Enquanto caminhava pelo pátio, tentando encontrar minha sala, ouvi uma voz familiar me chamar. Ei, não acredito. Meu corpo inteiro reagiu antes mesmo de eu virar. Eu sabia de quem era aquela voz. E lá estava ele, Rafael, parado alguns metros adiante, com o mesmo sorriso que sempre iluminava meus dias. Por um instante, o tempo pareceu parar. Eu senti o coração acelerar do mesmo jeito que na primeira vez em que o vi entrar na sala de aula da escola. Um turbilhão de lembranças me invadiu, a primeira borracha emprestada, as caminhadas de volta para casa, a dança na formatura. Você aqui? Perguntei, ainda surpresa. Não sabia que tinha prestado para essa universidade. Ele riu, encolhendo os ombros. Pois é, parece que o destino resolveu brincar com a gente de novo. E naquele instante eu percebi. Não importava o tempo ou a distância, a conexão entre nós continuava intacta. Conversamos como se o intervalo entre a escola e a universidade tivesse sido apenas um breve silêncio. Em poucos minutos, já estávamos rindo das mesmas bobagens e dividindo as mesmas expectativas sobre os novos desafios. Nos dias seguintes, passamos a nos encontrar constantemente nos corredores, nas bibliotecas e até no restaurante universitário. Descobrimos que tínhamos aulas em prédios próximos, o que tornava natural estarmos sempre juntos. A rotina universitária era diferente, mas com ele ao meu lado tudo parecia mais fácil. Era como se nunca tivéssemos nos afastado. E, no fundo, eu sentia um alívio imenso. A vida tinha nos dado uma segunda chance para continuar escrevendo a nossa história. A vida na universidade se revelou intensa desde o início. As aulas eram exigentes, os professores cobravam muito mais do que eu estava acostumada, e o campus parecia uma pequena cidade, cheio de possibilidades e responsabilidades. Mas, de alguma forma, ter Rafael ao meu lado tornava tudo mais leve. Começamos a criar nossa própria rotina. Quase todos os dias nos encontrávamos na biblioteca. Ele sempre chegava alguns minutos antes de mim, já com livros empilhados na mesa, e eu aparecia carregando meu café favorito, que se tornava nosso combustível para as horas de estudo. O silêncio da biblioteca nunca foi um problema. Bastava um olhar para sabermos quando era hora de fazer uma pausa, e nesses intervalos nossas conversas iam de piadas bobas até reflexões profundas sobre o futuro. Antes das provas, era tradição tomar um café juntos no pequeno quiosque próximo ao prédio de humanas. Sentávamos em bancos de madeira, cercados pelo barulho de outros estudantes e pelo cheiro de café fresco. Eu sempre ficava nervosa antes das avaliações, mas Rafael tinha um jeito único de me acalmar. Ele inventava histórias engraçadas, dizia que eu ia tirar 10 de olhos fechados, e quando eu menos percebia, já estava rindo e esquecendo da ansiedade. Nos finais de tarde, adorávamos caminhar pelo campus. O lugar tinha jardins bem cuidados, árvores enormes e bancos de pedra espalhados pelos caminhos. Muitas vezes, depois de um dia cansativo, sentávamos em um desses bancos e apenas observávamos as pessoas passando, enquanto falávamos de sonhos e medos. Foi nesses momentos que percebi o quanto ele se tornará essencial para mim. Mas, como em toda história, nem tudo eram flores. No segundo semestre, Rafael conseguiu um estágio em uma empresa da cidade. Eu fiquei feliz por ele, de verdade, mas a distância começou a pesar. Ele passava longas horas fora do campus, às vezes chegava atrasado para as aulas, e muitas vezes, já estava exausto demais para nossos estudos em dupla. Eu tentava compreender, mas não conseguia evitar o vazio que sentia quando estava sozinha na biblioteca ou caminhando sem ele pelo campus. A primeira vez que desabafei sobre isso foi em uma noite chuvosa. Eu estava sobrecarregada de trabalhos, me sentindo insegura,
e mandei uma mensagem dizendo que não aguentava mais. Pouco tempo depois, ele apareceu no meu dormitório, encharcado de chuva, carregando 2 cafés quentes. Eu sei que estou sumindo demais, disse, ofegante, mas não quero que pense que eu deixei de estar ao seu lado. Naquele instante, percebi que, mesmo com a distância, ele continuava presente de formas que importavam. Sentamos no chão, com as costas apoiadas na cama, e conversamos até tarde. Ele me ouviu com paciência, me deu força e disse que eu também era a razão pela qual ele conseguia seguir firme nos dias cansativos. Com o tempo, aprendi a lidar melhor com os novos desafios. Comecei a apoiá-lo mais em seu estágio, e ele, por sua vez, fazia questão de reservar tempo para nós, mesmo quando estava exausto. A relação se transformou, já não era mais só sobre compartilhar lanches ou risadas, era sobre dividir responsabilidades, segurar a mão um do outro em momentos de insegurança e celebrar até as pequenas vitórias juntos. Foi nesse período que uma certeza nasceu dentro de mim. Eu não conseguia mais imaginar minha vida sem Rafael. Ele não era apenas parte da minha rotina universitária, era parte de quem eu era. E, no fundo, eu sabia que estava vivendo algo muito maior do que uma amizade ou uma paixão passageira. Estava vivendo um amor que crescia a cada dia, silencioso, mas inabalável. Por mais que estivéssemos felizes juntos, logo descobri que o amor também é feito de provas. A universidade, com toda a sua intensidade, começou a nos puxar para direções diferentes. Rafael, cada vez mais envolvido no estágio, passava menos tempo no campus. Eu, por outro lado, estava mergulhada em um projeto de pesquisa que exigia noites inteiras na biblioteca. As nossas rotinas já não coincidiam como antes, e os encontros se tornaram mais raros. O primeiro sinal de desgaste surgiu de algo pequeno, uma mensagem não respondida, um encontro cancelado de última hora. Eu tentava entender, mas a insegurança falava mais alto. Em alguns dias, a distância parecia insuportável. E, inevitavelmente, os ciúmes começaram a aparecer. Uma tarde, ao sair da sala, vi Rafael conversando e rindo com uma colega do estágio. Era uma cena banal, mas dentro de mim surgiu um incômodo que não consegui controlar. Mais tarde, quando ele veio me encontrar, acabei deixando escapar. Parece que você está mais próximo dela do que de mim ultimamente. Ele franziu a testa, claramente surpreso. Você sabe que não é verdade. Ela é só uma colega de trabalho. Eu sabia, no fundo, que ele tinha razão, mas as palavras já haviam saído, carregadas de um medo que eu mesma não sabia explicar. Foi a primeira vez que discutimos de verdade. Ficamos em silêncio por alguns dias, e aquele vazio foi terrível. Quando finalmente nos sentamos para conversar, já estávamos cansados. Era uma noite fria, no banco de pedra do campus onde tantas vezes tínhamos sonhado juntos. Eu encarei o chão, tentando organizar meus pensamentos. Às vezes eu me pergunto se conseguimos mesmo conciliar tudo, confessei. A faculdade, o estágio, meus projetos, e nós. Rafael respirou fundo antes de responder. Eu também penso nisso. Mas, sinceramente, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Olhei para ele, surpresa pela intensidade em seus olhos. Então por que parece tão difícil? Porque estamos crescendo, ele disse, com firmeza. E crescer dói. Mas isso não significa que a gente precise se afastar. Suas palavras me atingiram em cheio. Era verdade, estávamos em fases diferentes, mas não deixávamos de estar lado a lado. O silêncio que seguiu foi cheio de significados. Ele segurou minha mão e acrescentou: eu não quero desistir de nós. Nem agora, nem nunca. Senti as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de alívio. Eu também não queria desistir. Todos os medos, as brigas, as inseguranças, nada disso era maior do que o que sentíamos um pelo outro. Naquela noite, decidimos que não deixaríamos que os obstáculos nos separassem. Íamos aprender a equilibrar as diferenças, a lidar com a falta de tempo, a confiar mais. E, acima de tudo, íamos continuar caminhando juntos. Foi ali que compreendi que o amor verdadeiro não é feito apenas de momentos perfeitos. Ele se fortalece na dificuldade, cresce na paciência e floresce quando, apesar de tudo, escolhemos permanecer. O dia da formatura chegou como um sopro de vento que anuncia o fim de uma estação e o início de outra. Acordei cedo, com o coração acelerado, sentindo que algo dentro de mim mudaria para sempre. Vestir a beca, ajeitar o cabelo e olhar no espelho foi como ver refletido todo o esforço,
cada noite em claro, cada lágrima e cada sorriso que a universidade me proporcionou. Mas, acima de tudo, eu sabia que aquele dia não era apenas sobre diplomas. Era sobre o caminho que percorremos juntos, Rafael e eu, desde os corredores da escola até aquele momento. O auditório estava lotado, decorado com flores e faixas. Famílias inteiras vibravam de orgulho, e colegas tiravam fotos sem parar. A música tocava alto, marcando o início da cerimônia. Olhei ao redor, procurando-o. E, quando nossos olhares se encontraram, no meio da multidão de becas, senti o mesmo frio na barriga de anos atrás, quando o vi pela primeira vez entrando na sala de aula. A cerimônia seguiu com discursos, aplausos, risadas emocionadas. Receber o diploma foi como segurar nas mãos a prova de tudo o que havíamos conquistado. Mas ainda havia algo no ar, uma expectativa diferente. Rafael estava inquieto, com um brilho nos olhos que eu não conseguia decifrar. Foi depois do discurso final, quando todos já se preparavam para jogar os capelos para o alto, que ele se levantou e pediu o microfone. O auditório silenciou, surpreso. Eu, no entanto, senti o coração disparar como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Boa noite a todos, começou ele, com a voz firme, mas emocionada. Hoje celebramos conquistas, sonhos realizados e novos começos. Mas, para mim, esse dia significa algo ainda maior. Ele então caminhou até onde eu estava, sob os olhares atentos de todos. Minha respiração ficou presa na garganta. Rafael segurou minha mão e, diante da plateia, ajoelhou-se. Desde o primeiro dia em que te vi, na escola, soube que havia algo diferente. Você transformou meus dias, caminhou ao meu lado nos momentos mais difíceis e me mostrou o que é amar de verdade. Hoje, diante de todos, eu quero pedir. Você aceita caminhar comigo não apenas pelos corredores da universidade, mas pela vida inteira? O auditório explodiu em aplausos, assobios e gritos de alegria. Eu, paralisada, senti as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Meu coração parecia gritar a resposta antes mesmo que minha boca conseguisse falar. Sim. Respondi, com a voz embargada. 1000 vezes, sim. Ele colocou o anel em meu dedo, e eu o abracei, ouvindo o som das palmas e da música de fundo, mas sentindo apenas a batida do nosso amor, que naquele instante se tornava eterno. Enquanto os capelos voavam pelo ar e todos comemoravam, pensei em como nossa história tinha começado de forma simples. Um olhar tímido, uma borracha emprestada, um lanche dividido. Quem diria que aqueles gestos se transformariam em uma promessa de toda uma vida? Nos corredores da escola nasceu um sentimento. Na universidade, ele cresceu e amadureceu. E agora, ali, diante de todos, esse amor se tornava uma promessa eterna. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa eu sabia. Qualquer que fosse o caminho, não seria trilhado sozinha. Seria ao lado dele, para sempre.